أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله. نشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول المولى تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Prezados irmãos e irmãs, بإذن الله تبارك وتعالى, vamos estar a nos recordar no dia de hoje a respeito de algumas facilidades que Allah subhanahu wa ta'ala colocou para os seus servos, de forma particular neste mês de Ramadã. Em muitos versículos, em muitos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lemos facilidades que Allah subhanahu wa ta'ala oferece aos seus servos, aos seguidores de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A título de exemplo, esses versículos que há pouco tempo acabamos citando. No Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala pretende criar facilidade para vós e não pretende criar obstáculos ou dificuldades. No Surah An-Nisa, diz Allah subhanahu wa ta'ala: Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum. Allah subhanahu wa ta'ala quer aliviar a vocês. E no Surah portanto, Al-Baqarah, no final, diz: La yukallifu Allahu nafsan illa wusaha. Allah subhanahu wa ta'ala não subcarrega a ninguém a fazer aquilo que está acima da sua capacidade. E Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: Inna ad-dina yusra wa lan yushada ad-dina ahadun illa ghalaba. E a religião é muito fácil. Não há ninguém que vai tentar complicar a religião sem que esta pessoa seja derrotada, porque sempre a religião vai sair por cima, ou a religião vai sair a ganhar, porque ela é fácil e Allah assim facilitou. Portanto, queremos ver esta facilidade dentro da obrigação do mês de Ramadã. Como que isso se interpretamos esta facilidade para a obrigação de jejum? Será que Allah subhanahu wa ta'ala facilitou-nos alguma coisa? Ou o jejum para nós é uma coisa tão difícil que a pessoa não imagina terminar os 30 ou 29 dias. Então, precisamos de recuar um pouco para trás para percebermos até que ponto Allah subhanahu wa ta'ala também criou facilidade para nós nesta obrigação de jejum. Portanto, no Surat ainda Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr thumma atimu siyama ila al-layl. Comam, bebam, até estar claro para vocês a clareza do dia, da clareza ou da escuridão da noite. E depois continuam jejuando até ao pôr do sol. Esta é a interpretação parcial deste versículo. Mas tem o seu sabab nuzul, o seu motivo de revelação. Esta aqui é uma permissão. Antes desta permissão houve uma vedação, houve uma proibição. Conforme sabemos que o jejum tornou obrigatório no segundo ano depois da Hijra, depois de Nabi alayhi salatu wassalam emigrar de Meca para Medina. Então, no início havia muita coisa vedada, mesmo durante a noite. Muçulmanos podiam fazer certas coisas, mas com muitas limitações. A título de exemplo, a questão de comida. Eles poderiam comer logo que o sol entrasse. Então iam comendo até a hora de Salat al-Isha. Bastava rezar o Salat al-Isha, já não podiam comer até no dia seguinte.
Numa outra narração, diz que eles poderiam comer desde que ninguém vá dormir. Bastasse alguém dormir, depois de iftar, encostar na sua cadeira, tentar descansar um pouco, apanhar sono, dormiu de vez. Se acordar, ele não pode de novo pegar na comida e comer, por ter dormido. Se dormiu, então pronto, perdeu a oportunidade de continuar a comer naquela noite. Então, essa situação era muito complicada e muito delicada para os sahabas. E não só a questão de sadaqa para os casais. E durante o dia, nós sabemos que é proibido o casal ter aqueles momentos ímpares, mas durante a noite, aquele que fez o nikah conforme a recomendação do Sharia, então basta abrir o jejum durante a noite, pode aproximar o parceiro ou a parceira para o ato de sadaqa. Mas naquele período inicial, no tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse ato era também proibido. Então, tem aqui dois incidentes que justificaram Allah subhanahu wa ta'ala ter pena de nós, ter compaixão de nós. Então, o primeiro incidente, conforme narra Mu'adh ibn Jabal, de que um sahaba ansari, depois de ter abrido o jejum, ele apanhou sono, dormiu. E quando acordou, já não podia mais comer. Então, acabou se conformando nessa situação. Até no dia seguinte, continuou jejuando, à espera da hora de iftar. Mas aquele dia foi muito pesado para ele, porque na noite anterior não tinha comido o suficiente. Apenas abriu o jejum e não tinha comido o suficiente, porque o sono pegou-lhe de surpresa. De repente ele apanhou o sono. Então, foi muito doloroso para ele aguentar aquele dia jejuando. E aquela situação foi reportada para o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeta de Allah, temos um companheiro, ontem só bebeu água e depois, quando se preparava para tomar a refeição do jantar, ele dormiu e não conseguiu jantar e hoje está de jejum. Mas a situação dele está complicada, ele está muito debilitado por não ter comido na noite anterior, praticamente são 2 dias de jejum seguidos. Então, Nabi alayhi salatu wassalam ouviu a preocupação, mas a resposta não poderia vir do profeta, porque não foi o profeta que instituiu esta regra, foi Allah subhanahu wa ta'ala. O outro incidente é de Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, conforme dissemos que também era proibido aproximar a sua esposa para o ato de sadaqa durante a noite, e Omar havia feito uma coisa igual, aproximou a esposa na noite de Ramadã. Então também este incidente foi apresentado ao Nabi alayhi salatu wassalam, de que houve, portanto, este incidente e estamos a precisar de alguma solução para essas preocupações que os muçulmanos estão a enfrentar. É quando Allah subhanahu wa ta'ala faz descer este versículo, revela este versículo: "Uhilla lakum laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum". Está-vos permitido, a partir daquele momento, ar-rafath, laylata as-siyami ar-rafathu ila nisaikum. Na noite de jejum, poderão aproximar para a caridade as vossas esposas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Elas para vós são como a vossa vestimenta. Wa antum libasul lahun. E vocês para elas também são como a vestimenta delas. Depois Allah subhanahu wa ta'ala vai para a questão de comida. Wa kulu washrabu. Comam e bebam. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Vamos comer até quando? Até quando dormirmos, depois de acordar? Até quando rezarmos Salat al-Isha? Depois de terminar Salat al-Isha, já não podemos comer? Não. Então Allah está a esclarecer. Comam e bebam. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Vão comer, vão beber. Até quando for claro para vocês, quando for, portanto, aparente para vós, a clareza do dia, da escuridão da noite. Min al-fajr. Significa, neste momento, eu já sei de que o Fajr entra. Quando entra o Fajr através do Fajr Sadiq, a clareza verdadeira, e através dela é feita o azana de Fajr,
então ali interrompam a comida. Já a pessoa não pode comer. Significa, já houve uma ponderação de podermos comer toda a noite e limite é a azana de Fajr, porque o azan de Fajr é feito quando sai a clareza do Fajr, a clareza do dia. Portanto, esta foi a facilidade. E o mesmo aconteceu também para o ato que era proibido, o ato de sadaqa com a sua parceira ou com o seu parceiro. Agora, nesta parte de comida, na interpretação deste versículo, porque Allah subhanahu wa ta'ala fala de uma forma indireta. Hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad. Khayt al-abyad é a linha branca, né? Até estar claro para vocês, a linha branca min al-khayt al-aswad, da linha preta, min al-fajr, que é da aurora. Mas os sahabas ou tinham percepção parcial do versículo, não tinham uma tradução, interpretação completa. Um deles, um sahaba chamado Adi, que ouviu este versículo, então, como ali no versículo fala da linha preta e da linha branca, comer e beber até quando conseguir identificar a linha preta da linha branca. Então, ele, quando ia dormir, levou duas linhas, duas cordas. Uma corda preta, outra corda branca. Colocou debaixo da sua almofada. Então, quando ouviu o galo a tocar, então ele acordou e disse já a hora de serir, poder tomar a refeição do suhoor. E começou a comer, mas como na altura não tinha o relógio, então ele apegou-se naquele versículo. Levou as duas linhas, outros pegava as duas linhas, amarrava na ponta dos dedos. Uma linha preta amarrava no dedo do pé direito, outra linha num dos dedos do pé esquerdo. Então pegava o prato e ia comendo. Comia, reparava ali embaixo se vai conseguir distinguir aquela linha preta e da linha branca. Então iam comendo, o outro ia comendo enquanto está a espreitar a linha que guardou debaixo da almofada, se vai conseguir distinguir qual é a linha preta, qual é a linha branca. Então, isso nunca acontecia, porque se acontecer isso significa que as pessoas já rezaram o Fajr e já saíram da mesquita. Já o sol nasceu. Dentro da casa, para você conseguir distinguir a cor branca da cor preta, numa situação sem energia, não é fácil. Então, os sahabas tinham percebido desta forma. Mais tarde, foram perguntar ao Nabi, alayhi salatu wassalam, ao profeta de Allah, nós estamos a colocar duas linhas, uma preta e uma branca, enquanto estamos a comer, mas nunca nos aparecem essas cores até amanhecer. Agora, como é que vamos proceder? Nabi, alayhi salatu wassalam, disse, não, estão a perceber mal o versículo. Esta é uma indireita que Allah subhanahu wa ta'ala usou. Está a referir à linha do amanhecer, da aurora. Tem uma linha da clareza do Fajr e tem a outra linha da escuridão da noite. Então, você basta ver esta linha da clareza da noite, da clareza do amanhecer a romper e aquela linha da escuridão a desaparecer, ali deixa de comer. Este é o fim, este é o limite. Então, para quem estava a comer, o limite dele é este. Vai comendo, tem que reparar a situação da clareza. Se ver de que a clareza do amanhecer já está a sair e a escuridão da noite já está a desaparecer, significa a hora de suhoor termina por aí e a hora de Fajr inicia naquele momento. Thumma atimu siyama ila al-layl. Começa a jejuar naquela altura até a noite ao pôr do sol. E aqui saem algumas regras, alguns masáilis a partir deste versículo. Para aquele que estava a comer a sua refeição do suhoor. Está a comer e ele não tem alarme. Alarme dele é o azana da mesquita. Então está a comer e porque na mesquita faz azana pontualmente aquela hora que inicia o Fajr. Então este serve do alarme de qualquer jejuador. Assim também era feito no tempo de Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Porque o Nabi dizia: Inna Bilalan yu'adhin bilayl. Bilal faz azana muito de noite. Então, a azana de Bilal é para vocês comerem e beber. Vão comendo. Significa, é alerta para
aqueles que estavam a dormir, acordar, comer. Vão comer até ouvir a azana de Abdullah ibn Maktum. Porque Abdullah ibn Maktum só vai fazer a azana quando for a hora de Salat Fajr. Então bastavam ouvir a azana de Abdullah ibn Maktum, então ali eles deixavam de comer. Então era alarme naquele tempo. E hoje também continua a servir alarme para algumas pessoas que não têm calendário, porque também calendário nem sempre aparece, nem todos têm relógio. Pode-se dar uma situação de alguém que está na machamba, não tem relógio, não tem telefone, não tem nada, mas ele não está excluído do jejum. Ele deve jejuar. E qual será o seu controle? Não vai depender do relógio, não vai depender, portanto, do calendário. Vai depender deste sistema que Allah subhanahu wa ta'ala montou no seu livro sagrado, que é através do Fajr Sadiq, da aurora verdadeira, que desaparece a escuridão da noite, entra a clareza do dia, então termina a sua refeição do seri. Vai comendo até ao pôr do sol. Ao pôr do sol também precisa de relógio. Se tiver essa facilidade com o andamento da tecnologia, alhamdulillah, está tudo bem. Mas estamos a falar que este dini é para todas as camadas. Aqueles que estudaram, aquele que tem acesso à tecnologia, aqueles que não têm acesso, todos eles estão inclusos no cumprimento desta religião. Então, para esse que está lá na floresta, onde não tem internet, não tem nada, não tem relógio, não tem rádio, como é que vai saber o Maghrib? É o pôr do sol. Basta entrar o sol, então significa é o fim do Ramadã, do jejum daquele dia. Então, conforme os nossos pais diziam que para a questão de Maghrib, entrada de sol, ninguém fica ignorante, né? Toda a gente, mesmo aquele que estudou, mesmo quem não estudou, não precisa ser dito de que o sol já entrou. Ele se consegue ver, vem. De que não, agora o sol já entrou, eu preciso aproximar a água, abrir o meu jejum. Portanto, este são as balizas. Este é o sistema montado para qualquer um conseguir cumprir com esta obrigação, independentemente do seu nível acadêmico. Agora, os masail que estamos a referir, você está a comer, está a tomar a sua refeição de seri e ouviu a azana na mesquita. Comida ainda está na boca. Como é que vai proceder? Aquela comida que está na boca, engolir ou cuspir? Os álamos dizem que depois de você ouvir este chamamento, então aquela comida que estava na boca, tira. Pronto. Aquela que está na garganta vai, mas aquela que ainda está aqui, então cuspe, leva água, bocejar e depois você está de jejum. Esta é a orientação. E já não pode, portanto, aqui levar mais alguns minutos de bacela. E como ainda estou a iniciar agora, vou esperar pelo menos até terminar o azan. Não, diz, basta ouvir o azan, então aí você para de comer, né? Se a comida já estava na garganta, pode engolir, mas a comida ainda estava na boca, cuspe. Leva água, boceja, continua com jejum. O mesmo dá-se também para aquele que estava naquele ato de sadaqa com o seu parceiro, com a sua parceira. A pessoa, ele atrasou e pronto, disse, queremos terminar esta noite com uma caridade. Então, logo antes de terminar, a ação está a ouvir o azan. Deve continuar? Não. Imediatamente depois de ouvir o chamamento, deve interromper, deve deixar. Agora, se ele achar de que, não, vou continuar até eu achar de que agora já assaciei, e ali já vai cometer uma infração. Qual é a infração? É de estragar o jejum daquele dia. E não só estragar o jejum daquele dia, estraga o jejum daquele dia, mas também tem que pagar o kafara, uma caução. E kafara para quem pratica este ato é muito pesada. A caução dele é muito pesada. É como alguém que fez durante o dia, né? Como alguém que fez durante o dia. Qual é o pagamento? Allah subhanahu wa ta'ala diz, itqu raqaba. Ele deve libertar, portanto, um escravo, crente. Naquela altura havia venda de escravos, mas o próprio Islã também contribuiu para a eliminação da escravatura humana. Todos nós somos escravos apenas de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, em caso dele não ter essa condição de libertar um escravo crente, ou neste momento em que não há escravatura, então vai para a segunda fase da caução.
Siyam shahrain mutatabi'ain. Jejuar 2 meses seguidos, 60 dias. Ele basta jejuar 58 dias, depois de interromper, o jejum desses 58 dias fica nulo. Ele deve voltar a jejuar a partir de 0. Jejuar 59 dias, depois de interromper, esses 59 dias ficam nulos. Deve iniciar de 0, contar até 60 dias ou 2 meses completos sem nenhuma interrupção. Conforme dissemos que é uma caução muito pesada, uma multa muito pesada. É para aquela pessoa que quer enverdar para este caminho, deve pensar 2, 3, 4 vezes. Será que vale a pena eu estragar o meu jejum e depois ter que suportar com aquela caução tão pesada, jejuar 60 dias sem nenhuma interrupção? Então, quem não consegue jejuar por motivo de doença ou por velhice, mas ele cometeu essa infração, e tem a terceira etapa, a terceira fase, que é de ituamo sitina mesquina, dar de comer 60 pobres, 60 necessitados. Então, este é um pouco leve e qualquer um, tendo alguma capacidade financeira, pode conseguir alimentar os 60 pobres. Mas não é opcional, não é escolher, de que eu vou escolher aquilo que é mais fácil, não. Primeiro é jejuar. Se você tem força, a obrigação é de jejuar 60 dias. Agora, se a sua idade não permite, a sua condição de saúde não permite jejuar 60 dias, é quando vai para aquela última opção, né? Aquela última fase ali de alimentar 60 pobres. Porque senão as pessoas vão deixar de jejuar os 60 dias por ter cometido aquela infração, logo correr para a loja, comprar produtos, arroz, não sei o quê, e distribuir para 60 pobres e logo já pagou a sua caução. Não é bem assim. Então, deve ir de forma sequencial, né? Deve seguir essa sequência. Primeiro, se jejuar em 60 dias, não está a conseguir, então tem a última etapa, que é de 60 pobres serem alimentados. A quantidade é de nisfu swa. Nisfu swa, atualmente, são aproximadamente 1,5 kg de produtos. 1,5 kg de arroz, 1,5 kg de farinha, 1,5 kg daquilo que é alimentação de base na nossa comunidade. É verdade, se eu vou dar arroz, claramente que devo também dar o caril que vai acompanhar com aquele arroz que eu ofereci. Não vou levar só arroz e deixar que o pobre vai se arranjar. Devo dar uma refeição completa. Ou preparo eu, chamo ele para vir comer, ou preparo o produto, dou ele para ir cozinhar. Então, se dou ele para ir cozinhar, devo dar com todos os ingredientes, menos tomate, né? Não vamos dizer que também temos que comprar tomate e cebola, oferecer o necessitado, não. Mas aquilo que é essencial, temos que fazer para cumprir com esta caução, assim respondermos à orientação do Sharia. Então, por isso mesmo, os álamos recomendam que, embora seja permitido durante a noite o homem, a mulher, a praticar este ato de caridade, né, para aqueles que são casados, mas não se recomenda adiar isso para últimos minutos, por causa deste perigo. É como se fosse aquele que está a pastar o cabrito, a pastar o boi numa vedação. Aqui tem milho de alguém, uma plantação, e ele está a levar o seu rebanho, está a pastar ali na margem. A probabilidade deste rebanho comer a machamba do dono é maior. Então, eu mesmo, você não pode esperar no último momento para usufruir daquele benefício que Allah lhe permitiu. Então, deixar para últimos minutos para fazer aquela caridade, os álamos não recomendam, porque a probabilidade de você cair fora da margem é maior. Então, tem toda a noite, a partir no momento em que abrimos o jejum, né? Há outros que até são recém-casados, jovens, muita força, muita energia. Quando entra o sol, quando houve azana no masjid, em vez de correr para o copo de água, corre logo para o quarto, para ir abrir o jejum com caridade, né? Então, não há problema. O sol já entrou, o Sharia permitiu, né? Agora, o problema é quando faz fora do período. Aí já é o problema. Então, tem toda essa noite, a partir da hora de Maghrib até antes do azana de Fajr. Então, todo esse tempo, deixar toda a noite para ir fazer a faltar 5 minutos para a azana é muito arriscado. Por isso, não se recomenda. Escolher outro tempo, mas fora desse tempo último esse, é perigoso, senão a pessoa fica sujeito a pagar aquelas multas que mencionamos.
Portanto, é alguma parte daquilo que revela a facilidade de Allah subhanahu wa ta'ala para este ummat, concretamente para a obrigação de jejum. Muita coisa foi nos aliviada. Os povos passados não tinham todas essas regalias, mas nós, alhamdulillah, temos, né? Nós temos. O povo de Musa, alayhi salam, o Sharia era diferente. O Sharia era diferente. Alguém bastasse sujar a sua roupa com uma impureza, xixi, cocô, fezes, sujar a roupa, não era permitido lavar. Era levar uma faca, tesoura, cortar aquela parte onde caiu a sujidade, para poder efetuar ibadat com aquela roupa. Alguém cometeu um pecado, então arrependimento dele não era só ele estender as mãos, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, não era suficiente, mas era tirar a sua própria vida. Innakum zalamtum anfusakum biittikhazikum al-ajl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Vocês cometeram injustiça contra vós mesmos, cometendo essa injustiça através da adoração daquele bezerro, daquele boi que eles adoraram. Então, como consequência, foram ordenados para tirar as suas próprias vidas como forma de pedir o tauba. Mas nós não precisamos. Aliás, é proibido alguém tirar a sua própria vida. Wala taqtulu anfusakum. Não pode matar a si mesmos. É proibido alguém tirar a sua própria vida. Então, o que é que nós temos com facilidade? Cometemos alguma infração, algum pecado. Então, vamos estender as mãos para Allah subhanahu wa ta'ala, pedir o seu tauba, pedir, implorar o perdão dele. E isso é suficiente para sermos perdoados. A nossa roupa sujou, não precisamos levar tesoura a cortar aquela parte. Simplesmente levamos água, vamos lavar a nossa roupa e a impureza já foi. Podemos rezar com aquela roupa. Até mesmo a roupa que nós usamos. Pegamos uma criança e a criança fez xixi, urinou na nossa roupa, conseguimos identificar onde caiu aquela gota de xixi, de que é aqui. Então, você, estando longe de casa para mudar a roupa, pode pegar aquela parte onde você conseguiu identificar de que xixi caiu aqui, fezes tocou aqui, pegar essa parte, pegar a água, lavar 3 vezes. Primeira vez, exprimir, segunda vez, exprimir, terceira vez, exprimir e já está. Pode rezar na mesma roupa enquanto está úmida, não precisa esperar secar. Esta é a facilidade desta nossa religião. Então, assim vamos dizer que Allah subhanahu wa ta'ala não é compassivo conosco, não é benevolente para nós. Allah não é bom para nós. Allah é muito bom para nós. Muita coisa nos aliviou. Que Allah subhanahu wa ta'ala aceita o nosso jejum, que Allah subhanahu wa ta'ala aceita o nosso ibadat, que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa as nossas falhas e nos ressuscita na companhia do seu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jazakumullahu khairan wa akhir dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ni Islam TV, nuru do seu din.